Os gêmeos do milionário não falavam, mas a faxineira fez o que ninguém imaginou. Não fale com meus filhos. Limpe e vá embora. Arthur disse isso sem levantar os olhos dos papéis. A porta do escritório ainda vibrava quando Júlia sussurrou para si mesma no corredor. Certo, chefe. Limpar e não falar. O corredor era comprido, frio e brilhante como gelo. Duas portas entreabertas deixavam ver brinquedos parados, como se alguém tivesse apertado pause na vida. Júlia ajeitou as luvas e ergueu o balde. Bom dia, senhora. O segurança cochichou. Bom é se tiver música. Júlia respondeu com um sorriso torto. Música não. A babá apareceu, braços cruzados. Nesta casa, silêncio. Júlia deu de ombros, empurrou o carrinho de limpeza e entrou no salão principal. O lustre refletia seu rosto animado. Ela estalou a língua, como quem chama um gato. Então é isso, né? Limpar sem som, sem voz, sem vida. Júlia, a babá advertiu da porta. O patrão foi claro. Eu ouvi. Tenho ouvidos bons, Júlia disse. Mas às vezes a casa também precisa respirar. A babá saiu resmungando. Júlia encostou a vassoura no ombro como se fosse violão. Se eu não posso cantar, posso conversar com o chão. E você, chão, tá feliz? Um risinho escapou de algum lugar. Júlia congelou. Olhou ao redor. Nada. Só o relógio batendo lento. Ela empurrou o balde mais adiante e começou a esfregar com energia. Vai, 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 sujeira teimosa. Hoje é dia de você sair dançando. Outro som pequeno, como o ar saindo de um balão. Júlia virou o rosto e viu dois olhinhos atrás do sofá. Léo, e do outro lado, dois olhinhos atrás da cortina. Clara. Eles a observavam meio escondidos como filhotes de passarinho na beira do ninho. Oi, sofá. Júlia falou diretamente para o móvel. Você viu que me contrataram só para te deixar bonito? E você, cortina, tá toda metida com esse vento. Léo encolheu o corpo. Clara puxou a cortina um pouquinho. Júlia mordeu os lábios para não sorrir demais. Júlia, a voz grave de Arthur cortou o ar. O que eu disse sobre falar com as crianças? Eu tô conversando com a cortina. Ela respondeu sem medo. A cortina é adulta? Arthur encarou por um segundo, sério, quase contendo um sorriso. Faça seu trabalho. Sim, senhor, ela disse, voltando a esfregar. Eu sempre faço. Ele se afastou. A babá apareceu de novo. Se eles não falam, a babá informou como quem comenta um defeito de fábrica. 2 anos, nenhuma palavra. Eles ouvem? Júlia perguntou. Ouvem. Então tudo bem, Júlia disse. O que entra pelo ouvido, 1 hora encontra a boca. Isso não é ciência, a babá retrucou. É esperança, Júlia respondeu. Mais tarde, na copa, o cozinheiro cortava frutas. Você é nova, ele disse. Sou velha de alegria, Júlia respondeu. Eles não falam, ele repetiu, como todo mundo ali. Já sei, Júlia disse. Mas tenho uma. Silêncio é gente também, só que com medo. O cozinheiro ergueu as sobrancelhas. Cuidado com o patrão. Cuidado com a tristeza, Júlia devolveu. Ela enferruja. Ela voltou ao salão e posicionou o esfregão no meio do piso. Olhou para o lado. Léo e Clara tinham sumido de vista, mas dava para sentir que estavam por perto, como cheiro de chuva. Senhor esfregão, hora da valsa, ela anunciou, e começou a deslizar pelo mármore, movendo o cabo de um lado para o outro, pé direito atrás, pé esquerdo à frente, uma meia volta, outra meia volta. O balde virou parceiro, o pano virou flor. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ela marcava o compasso. A cortina mexeu mais. O sofá ganhou 2 joelhos apoiados no encosto. Léo agora espiava por cima, olhos atentos, a boca não, a boca presa. Júlia fingiu não ver. Senhor Lustre, não ria de mim que eu caio, ela provocou. O pano escapou e... Ploft! Júlia escorregou e foi ao chão com um susto barulhento. Silêncio. 1, 2, 3 segundos. Um risinho solto. Depois outro. Pequenas gargalhas contidas. Júlia ficou deitada de barriga para cima, olhando o teto. Eu tô bem, ela disse para o teto. Eu sempre caio para lembrar que dá para levantar. Léo sumiu por trás do sofá, mas a quina do encosto balançou. Clara espiou só os olhos brilhando. Júlia levantou devagar, fez uma reverência para o nada e apontou para o balde.
Senhor Balde, valeu pela pegadinha. A babá pigarreou na porta, chateada. Chega de palhaçada. Quem falou que é palhaçada? É trabalho afetivo, Júlia disse. Isso não existe, a babá retrucou. Vai ver, existe, e a senhora que não viu ainda, Júlia respondeu mansa. No fim da tarde, Júlia encontrou uma caixa de blocos de montar largada no tapete da sala de TV. Sentou-se no chão. Permissão para construir, ela falou para o ar. Hoje eu sou arquiteta de castelos invisíveis. E começou a empilhar blocos, devagar, fazendo barulhinhos com a boca. Toque, toque, toque. Uma mão pequena apareceu perto do tapete. Pegou um bloco e, sem som, colocou ao lado do que Júlia havia posto. A mão sumiu. Era Léo. Obrigada, mão misteriosa, Júlia disse com solenidade. Clara deixou um ursinho perto do castelo e recuou. Senhor Ursinho, bem-vindo à obra, Júlia anunciou. Arthur cruzou o corredor e viu a cena. A nova faxineira sentada, 2 castelos nascendo, brinquedos participando, crianças escondidas, mas dentro do círculo. Ele parou. A boca dele ameaçou dizer algo. Em vez disso, chamou a babá com um gesto. O que ela está fazendo? Arthur perguntou. Isso aí, a babá respondeu incerta. Brincando. Eu proibi contato, ele disse baixo. Ela fala com os objetos. A babá respondeu sem humor. Júlia levantou o rosto e falou sem medo. Eu falo com a casa. As crianças é que aparecem, a culpa é da casa. Arthur caminhou até a beira do tapete. Júlia, você está descumprindo uma regra. Eu estou limpando a poeira do ar, ela disse, apontando para os blocos. A poeira de dentro. As crianças... Arthur começou. Estão aqui, Júlia completou. Não no passado. Aqui. Comigo. Com o senhor. Com o ursinho. Léo olhou para o pai por uma fresta. Clara apertou o brinquedo no peito. Eu não contratei uma animadora, Arthur disse. E eu não nasci para ser parede, Júlia respondeu. Se for para só esfregar piso, eu faço. Mas se for para a casa voltar a respirar, eu posso fazer também. Arthur fechou a cara. Sem teatro. O teatro é deles, Júlia disse. Eu só acendi a luz. Ele respirou fundo e foi embora. A babá fechou as portas com mais força que o necessário. À noite, a copa estava vazia. Júlia preparava baldes, panos, produtos. O cozinheiro entrou com uma bandeja. Sobra de sopa, Nil, ele disse. A casa tá com fome, Júlia riu. E você tá mexendo em vespeiro, o cozinheiro avisou. Eu tô mexendo em silêncio, ela respondeu. O patrão não gosta de surpresas, ele disse. Então amanhã eu vou cair menos e construir mais. Júlia piscou. No dia seguinte, relógio marcando 9. Júlia entrou no salão cantando por dentro, sem emitir som. Bateu palmas mudas, apontou para o esfregão, fez cara de regente de orquestra. Léo e Clara em algum lugar sabiam. Ela sentia. Onde você vai agora? A babá perguntou. Onde a casa pedir, Júlia disse. No corredor das fotos, molduras com lembranças. Um retrato de uma mulher de olhos gentis ao piano. Júlia parou. Ela tocava? A babá olhou as próprias mãos. Tocava. Ela fazia a casa cantar? Fazia, a babá disse, a voz falhando. Júlia encostou a testa na madeira da porta do salão de música. Com licença, eu vou só tirar o pó. Empurrou a porta com cuidado. O piano descansava coberto por um lençol. Júlia soprou a poeira da capa, ergueu o tecido devagar e revelou as teclas dormindo. Os olhos dela encheram de brilho. Não, não, não. A babá sussurrou aflita. Isso é proibido. Limpeza inclui alma, Júlia disse. Ela sentou no banco. Não tocou. Só passou o pano. A madeira brilhou um pouco. Um pé leve riscou o chão atrás dela. Clara estava na porta, agarrada ao batente, o ursinho no peito. Léo apareceu de lado com um carrinho nas mãos. Eles olhavam as teclas como se fossem estrelas. Eu não vou tocar, Júlia prometeu em voz baixa. Só vou lembrar que existe. A porta bateu atrás. Arthur estava ali. Saia do banco, ele disse, firme. Eu só tirei o pó, Júlia respondeu. O piano não se toca, ele repetiu. Eu não toquei, ela disse. Mas se ninguém tocar, a casa esquece a própria música. As regras são minhas, Arthur disse. E a dor também, Júlia retrucou suave.
mas a cura precisa de todos. Arthur encarou os filhos. Léo prendeu a respiração. Clara apertou o ursinho mais forte. Ele voltou os olhos para Júlia. Saia dessa sala, ele ordenou. Eu saio, Júlia disse. Mas a música fica. Ela passou por ele com o pano nas mãos. Ao cruzar com as crianças, inclinou a cabeça como quem pede desculpas por sair no meio da festa. Léo deu um passo à frente, quase imperceptível. Clara mordeu o lábio. No corredor, a babá sussurrou. Você foi longe demais. Foi a saudade que me levou, Júlia respondeu. Ele vai te mandar embora, a babá disse. Se for por isso, eu aceito, Júlia falou. Eu só não aceito a casa morrer calada. No fim do dia, Júlia voltou ao salão principal. Os blocos ainda estavam no tapete. Ela recomeçou o castelo, mas dessa vez fez um portal alto, largo, bonito. Todo castelo precisa de entrada, ela disse ao ar, principalmente quando quem chega tem medo. Léo deixou um carrinho perto do portal e recuou. Clara colocou o ursinho sentado como guarda. Júlia sorriu de canto. Arthur apareceu no alto da escada, silencioso, assistindo. O relógio tocou 7 vezes. A casa ficou ainda maior. Júlia, ele chamou. Sim, senhor. Ela respondeu sem se levantar. Amanhã, 7 da manhã. Sem teatros, ele disse. Amanhã, 7, ela confirmou. Sem quedas também. Se der, ele quase sorriu. Quase. Virou as costas e sumiu o corredor adentro. Júlia então olhou para o portal do castelo e falou baixinho. Toda a história precisa de uma porta. Vocês decidiram abrir um pouquinho. Léo e Clara respiraram juntos. Um barulho pequeno, mas vivo. E pela primeira vez em muito tempo, a mansão pareceu responder, como se as paredes tivessem dado um suspiro de alívio. Até amanhã, casa, Júlia disse, recolhendo os panos. A gente continua. Bom dia, casa, Júlia disse ao empurrar o carrinho de limpeza. Bom dia, nada, a babá murmurou no corredor. Lembre-se das regras. Eu lembro de tudo, Júlia respondeu, inclusive de sorrir. Você é teimosa, o cozinheiro falou, aparecendo com um pano de prato no ombro. Eu sou persistente, Júlia disse. Teimoso é o piso, que não quer brilhar. O patrão perguntou onde você estava ontem às 7h30. A babá cortou. No chão, Júlia disse, construindo portas. Portas não alimentam ninguém, a babá resmungou. Às vezes alimentam coragem, Júlia devolveu já entrando no salão. O salão parecia o mesmo, mas havia algo diferente no ar. Júlia sentiu o farfalhar leve da cortina e o toque tímido de um carrinho de brinquedo batendo no rodapé. Ela pousou o balde no canto, respirou fundo e ergueu o esfregão como quem ergue um microfone. Atenção, senhor esfregão, Júlia disse, teatral. Hoje o ritmo é marcha de formiguinha. Um passo aqui, outro ali e todo mundo trabalhando junto. Júlia, a babá apontou séria, sem fazer graça. Eu só estou explicando o procedimento, Júlia respondeu. Auditoria do brilho. Do corredor, 2 olhos observavam. Léo. Atrás da poltrona de leitura, 2 olhos e um ursinho espiavam. Clara. Júlia fingiu que não via, mas endireitou o corpo e começou a bater o cabo do esfregão no chão com cadência. Tum, 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 tum. Cozinheiro, Júlia chamou em voz alta, sem virar. Você sabe acompanhar batida? Se tiver panela, eu sei, Ozzy. O cozinheiro riu entrando com 2 tampas na mão. Então me ajuda na orquestra, Júlia disse. 1 batida, pausa, 2 batidas. Vai dar problema, a babá alertou. Vai dar risada, Júlia corrigiu. O cozinheiro encostou as tampas na cintura e acompanhou. Tum, pausa. Tum, tum. Júlia respondeu com o esfregão. Tum, pausa, tum, tum. De trás da poltrona, o ursinho de Clara balançou. Do corredor, um carrinho se moveu sozinho 1 palmo para frente. Excelente, Júlia disse como maestrina. Se alguém errar, não tem bronca. A gente só tenta de novo. Por que você faz isso? A babá perguntou baixinho. Porque corpo entende ritmo antes de entender palavras, Júlia disse. Que o coração lembra. Lembrar do quê? O cozinheiro perguntou curioso. Do som de estar junto, Júlia respondeu.
A batida continuou. Léo apareceu meio de lado, encostando o carrinho no pé da mesa, sem olhar para ninguém. Clara levantou o ursinho como se ele também quisesse tocar. Júlia parou de repente. Agora é eco, Júlia avisou. Eu faço e alguém repete. Júlia bateu tum-tum-tum. Silêncio. Ela sorriu e fez de novo. Tum-tum-tum. O carrinho de Léo bateu de leve no rodapé. Toc, toc e outro toc. O cozinheiro arregalou os olhos. Eles responderam. O cozinheiro sussurrou. O eco chegou. Júlia disse emocionada, mas firme. A babá coçou o pescoço desconcertada. Não se engane. A babá disse. Eles não falam. Ninguém disse que eco precisa de boca. Júlia respondeu. Arthur apareceu no topo da escada, parado, observando sem descer. Júlia fingiu não perceber e seguiu. Pausa para alongamento, Júlia anunciou. Senhor Esfregão vai descansar, Senhor Pano entra em cena. Isso ainda é limpeza? A babá perguntou. É limpeza de medo, Júlia disse, agachando perto do tapete sem atravessar a linha imaginária que mantinha as crianças livres. Eu fico aqui, vocês aí. A gente constrói uma ponte no meio. Léo empurrou o carrinho mais 2 dedos. Clara colocou o ursinho sentado no tapete de frente para Júlia. Júlia tirou do bolso um lenço colorido. Esse é o lenço mágico, Júlia disse. Ele muda de cor quando alguém sorri. Isso não existe, a babá rebateu. É porque precisa de olho de criança para ver, Júlia disse, balançando o lenço. Léo apertou os lábios para segurar o riso. Clara inclinou a cabeça, intrigada. Cozinheiro, Júlia chamou. Me empresta 3 tampinhas de garrafa. Tampinha eu tenho, ele respondeu, entregando. Jogo das tampinhas, Júlia anunciou. Eu escondo o lenço embaixo de uma, mexo tudo e vocês apontam onde está, sem sair do lugar. Só apontar. Júlia, a babá advertiu. Isso é interação. Isso é física básica, Júlia disse séria. Movimento e atenção. Ela colocou o lenço embaixo da tampinha do meio. Mexeu devagar, bem visível, sem truques. Depois parou. Léo levantou o carrinho e o apontou para a tampinha da direita. Clara ergueu o ursinho mirando a do meio. Júlia abriu a da direita. Vazio. Abriu a do meio. Lenço. Pontinho para guarda-ursinho. Júlia sorriu. Quer dizer rodada 2. Você quase disse uma palavra proibida. O cozinheiro riu. Não disse. Júlia piscou. Sou disciplinada. Mais 2 rodadas. Léo errou a primeira e acertou a segunda com um gesto rápido, satisfeito. Clara acertou as 2 e, por um segundo, ela bateu o pé no chão de alegria. Arthur lá em cima respirou fundo, como se algo destravasse por dentro. Júlia, Arthur chamou do alto da escada. Preciso falar com você depois. Sim, senhor, Júlia respondeu sem levantar. Estarei na Copa às 11. E com as crianças, Arthur continuou. Lembre-se do combinado. Eu lembro do combinado, Júlia disse, olhando para o tapete e mantendo a distância. E lembro do respeito. Arthur ficou mais um instante, então se foi. A babá suspirou aliviada. Você está no fio da navalha, a babá disse. Eu tô numa corda bamba segura, Júlia respondeu. Um passo de cada vez. No jardim interno, perto da fonte, Júlia passou o pano no parapeito, devagar. Léo e Clara apareceram pela porta de vidro, só a metade do corpo curiosos. Lá fora, pássaros bicavam as sementes. Pássaro fala? Júlia perguntou ao cozinheiro que regava as ervas. Canta, lhe disse. Cantor não precisa de dicionário, Júlia falou. Você quer que eles cantem? A babá ironizou. Quero que eles escolham, Júlia respondeu. Cantar, bater palmas, desenhar, ficar quietos. Mas escolham. Clara encostou o ursinho no vidro, como se pedisse para ele ver a fonte. Léo fez uma trilha de carrinho pelo degrau, indo e voltando, produzindo um zumbido suave. Júlia tirou um giz de cera do bolso. Quem deixou esse giz? A babá perguntou, desconfiada. Achei ontem atrás do sofá, Júlia disse. Deve ser da casa. Ela se aproximou do vidro pelo lado de dentro, ajoelhou sem abrir a porta e desenhou, num canto do chão de mármore, um círculo do tamanho de uma moeda. Esse círculo é um botão, Júlia disse.
Se alguém tocar com o pé, a fonte ganha aplauso. Agora inventou com a fonte, a babá resmungou. É só um jogo, o cozinheiro riu. Léo olhou o círculo, hesitou e encostou a ponta do tênis nele. Júlia, sem olhar para as crianças, bateu 2 palmas discretas. Clara correu com o ursinho e encostou o pé no círculo também. Júlia bateu 3 palmas e girou uma voltinha, boba e feliz. Eles estão rindo por dentro, o cozinheiro sussurrou. Riso por dentro é semente, Júlia respondeu. Às 11, na copa, Arthur estava com uma xícara de café. Sério. Você é diferente, Arthur disse direto. Diferente faz bem para mofo, Júlia respondeu. Não brinque comigo, Arthur cortou. Eu sei o que você está tentando. Eu não estou tentando substituir ninguém, Júlia disse firme. Eu estou oferecendo ar. As crianças respiram melhor quando a gente não prende o peito. E quando o ar entra e dói? Arthur perguntou num quase desabafo. A dor também sai, Júlia disse suave. Devagar, mas sai. Eu não quero que eles sofram, Arthur falou, olhando a xícara. Eles já sofrem, Júlia disse. Eu só estou segurando a ponta da corda para eles não caírem sozinhos. Arthur assentiu, um gesto mínimo. Continue limpando, Arthur ordenou, retomando o tom. E lembre-se das regras. Vou lembrar, Júlia disse, e vou escutar a casa. De tarde, o corredor das fotos ficou mais claro. O sol atravessava as janelas, fazendo linhas no piso. Júlia posou o carrinho, aproximou-se da moldura da mulher ao piano e tirou o pó com respeito. Clara parou ao lado, distante 2 passos, o ursinho na altura do queixo. Léo ficou mais atrás com o carrinho suspenso nas mãos. Ela sorri com os olhos. Júlia disse, sem perguntar nada. Tem gente que abraça sem tocar. Você fala como se conhecesse, a babá comentou ao longe. Conheço a falta, Júlia disse. Clara olhou a foto por mais tempo do que o habitual. Léo encostou o carrinho no batente, devagarinho, como se não quisesse assustar o retrato. Tenho uma ideia, Júlia disse animada. Aula de mímica. Isso é palhaçada. A babá revirou os olhos. É teatro do silêncio, Júlia disse. Silêncio também fala. No tapete da sala de TV, Júlia ficou no centro, a 2 metros das crianças. Levantou as mãos, criou uma caixa invisível e fingiu empurrar as paredes. O corpo tremia. O rosto fazia esforço. Léo inclinou a cabeça. Clara riu com os olhos. Prisão de vento, Júlia disse. Como sair daqui? Isso não tem saída, a babá disse impaciente. Tem sim. O cozinheiro se divertia na porta. Porta imaginária. Júlia abriu uma porta invisível e saiu. Depois fingiu puxar uma corda pesada. Depois fingiu segurar um guarda-chuva contra a tempestade. As crianças acompanhavam com o olhar, hipnotizadas. Júlia então apontou para elas, abriu os braços e fez um convite mudo. Querem tentar? Clara deu um passo minúsculo. Léo respirou fundo, olhou para o pai que não estava ali e para a babá que estava, e deu meio passo. Júlia recuou um pouco, dando espaço. Clara levantou o ursinho e o colocou dentro da caixa invisível, imitando o esforço de empurrar as paredes. Léo pegou o carrinho e fez que ele puxava a corda com ela, como um trator. Bravos! O cozinheiro bateu palmas baixinho. Eles não falaram nada, a babá disse, mas havia um fio de ternura na voz. Falaram com o corpo, Júlia respondeu emocionada. No fim do dia, Júlia levou o carrinho de limpeza para o depósito. Léo e Clara ficaram na porta, sem cruzar. Júlia pegou 2 adesivos sorridentes que achara na despensa. Prêmio do dia, Júlia disse. Um para o carrinho trabalhador, outro para o ursinho corajoso. Ela colou um adesivo na frente do carrinho de brinquedo de Léo, olhando apenas o adesivo, não o menino. Depois colou o outro na barriguinha do ursinho de Clara com cuidado. As crianças se olharam. Léo levantou o carrinho, orgulhoso. Clara encostou o ursinho no rosto num gesto de carinho. Até amanhã, Júlia disse, ajeitando a própria bolsa. Se o mundo deixar, a gente repete. Júlia, a babá chamou num tom menos duro. Você fez bem hoje. Quem fez foram eles, Júlia respondeu. Eu só bati a palma. O patrão não reclamou e o cozinheiro observou. Ele está ouvindo, Júlia disse. Quando o coração resolve ouvir,
O resto entende. No alto da escada, sem que vissem, Arthur olhava a cena com os olhos marejados e o queixo firme. Ele não falou nada, mas por um instante, a mansão inteira pareceu se aquecer, como se as paredes guardassem um suspiro morno para tempos frios. No quarto das crianças, mais tarde, a babá arrumava os lençóis. "Boa noite", a babá disse sem esperar resposta. Clara levantou o ursinho e deu um beijo no adesivo. Léo encostou o carrinho no criado mudo, com o adesivo virado para cima, como um troféu. No corredor vazio, Júlia passou a mão na madeira da porta e sussurrou para a casa. "Eles já estão vindo. Devagar, mas estão." O relógio marcou 9 batidas. Nenhuma palavra foi dita por pequenas bocas, e mesmo assim o silêncio daquela noite parecia diferente. Em vez de peso, tinha promessa. Plateia, silêncio de expectativa. Júlia cochichou no tapete da sala de TV, ajoelhada, alinhando bonecos, carrinhos e o ursinho de Clara, como se fossem atores. "O que está fazendo agora?" A babá perguntou, braços cruzados. "Ensaio geral do Teatro da Faxina", Júlia respondeu. "Estreia hoje. Duração, o tempo de um sorriso." "Vai dar problema", a babá avisou. "Vai dar vida", Júlia devolveu. "Eu posso bater palmas?" O cozinheiro apareceu à porta com 2 colheres de pau. "Pode e deve", Júlia disse. "Hoje você é a orquestra." "Júlia", o segurança surgiu no corredor. "O patrão está em reunião. Nada de confusão." "Confusão não." Júlia ergueu um boneco. "Só conversa entre amigos." Ela posicionou os brinquedos. O ursinho no centro, um carrinho de polícia à esquerda, um boneco com capa à direita. Léo espiava atrás da poltrona. Clara meio corpo fora da cortina, abraçada ao ursinho reserva, olhos atentos. "Senhores atores", Júlia anunciou fazendo voz grave. "O caso de hoje, como acordar uma casa que dorme." "Isso é bobagem", a babá resmungou. "Toda história grande começa com bobagem", o cozinheiro defendeu. "Ursinho", Júlia mudou a voz, suave. "O que você faz quando o coração tá pesado?" Ela respondeu com o próprio ursinho, mexendo as patinhas. "Eu peço ajuda", voz miúda. "E se ninguém responde?" Júlia fez o carrinho falar, voz apressada. "Eu faço barulho com as rodas." O carrinho disse, toque-toque no chão. "E se o barulho assusta?" O boneco de capa perguntou heróico. "Eu fico por perto", o ursinho respondeu. "Até o medo cansar." 2 segundos de silêncio. Então, primeiro um riso preso, breve. Depois outro, livre. Clara riu sem som, e de repente com som. Um ha, pequenino, escapar de alegria. Léo apertou o carrinho e soltou um riso leve, que virou gargalha curta quando o carrinho do teatro bateu a roda, de propósito, no pé da mesa. "Palmas, maestro", Júlia pediu. O cozinheiro bateu colher em colher, ritmado. A babá tentou esconder o sorriso, falhou. "Mais uma cena", Júlia disse. Cena 2. A porta que não abre. Ela ergueu uma tampa de caixa como se fosse uma porta pesada. "Essa porta só abre com risos", o boneco de capa explicou. "Riso cura o quê?", o carrinho perguntou. "Não sei", o ursinho disse. "Mas ele entra pelas brechas." Clara soltou outra risada, agora inteira, clara. Léo bateu o carrinho no chão e riu mais alto para acompanhar. O som encheu a sala como luz de manhã. O cozinheiro levou a mão ao peito. "Eu escutei", ele sussurrou. "Eu também", a babá disse, emocionada contra a vontade. "O teatro funcionou", Júlia sorriu, mas manteve a voz firme. "Eles estão aqui." "O que é isso?" A voz de Arthur cortou como faca. Ele estava na porta, olhar tenso, a respiração contida. O riso das crianças virou silêncio de susto. Léo recuou meio passo. Clara abraçou o ursinho. "Teatro", Júlia disse, sem se levantar. "Ensaio da casa." "Eu dei uma ordem", Arthur falou. "Você a quebrou." "O senhor me contratou para limpar", Júlia respondeu. "Eu estou limpando poeira antiga." "Sem contato com meus filhos", ele repetiu. "Eles escolheram assistir", Júlia disse. Eu respeitei a distância. Arthur olhou para Léo e Clara. Os dois estavam de pé, olhos vivos, bochechas coradas do riso. Ele vacilou um instante, recuperou a dureza. "Acabou o espetáculo", Arthur disse. "Volte ao trabalho." "Sim, patrão", Júlia disse,
mas a voz trazia outra coisa. O trabalho começou a render. Agora, Arthur reforçou. Agora, ela confirmou, recolhendo os brinquedos com cuidado. Atores, intervalo. Clara segurou na manga do vestido de Júlia por um reflexo. Júlia parou, olhou para a criança e, sem tocar, só aproximou a mão do ursinho. Até o segundo ato, guarda-ursinho, ela disse ao brinquedo. Arthur se virou e saiu. O corredor pareceu estreitar. O cozinheiro ficou imóvel, a babá pigarreou para espantar a emoção. Você é destemida, o cozinheiro sussurrou. Eu sou teimosa, Júlia disse. As crianças são corajosas. Ela guardou os bonecos, respirou, empurrou o carrinho de limpeza pelo corredor das fotos. A moldura do piano a puxou como imã. Nem pense, a babá avisou, adivinhando. Pensar não é crime, Júlia disse. E tocar, às vezes, é abraço. Ele proibiu, ainda a babá insistiu. Ele proibiu música ou proibiu lembrar? Júlia perguntou. She entered the music room. The piano cloth had been folded since the previous day. Julia passed her fingers over the wood, as if asking permission, and sat on the bench. She stayed for a while without moving her hands, listening to her own breathing and the distant sound of the fountain. Uma nota só, ela disse para si. Uma nota não acorda fantasma. Ela pressionou o dó. A nota ficou no ar, limpa, simples. Depois colocou o dedo em sol. 2 notas que já eram quase uma canção. Clara apareceu na porta, o ursinho apertado. Léo, atrás dela, segurou o carrinho contra o peito. Júlia, a babá sussurrou aflita. Pare. Eles não vão quebrar, Júlia respondeu, e tocou dó de novo, mais baixo. Ninguém quebra com dó. Ela buscou uma melodia que parecia morar dentro da casa, lenta, sem floreio, igual a ninar. As crianças fixaram as teclas como quem assiste a um milagre. O ar mudou de temperatura. Pare agora, a voz de Arthur trovejou. Ele entrou com passos duros, as mãos fechadas. Júlia tirou as mãos do piano, virou o corpo, encarou. Léo deu um pulo e ficou estátua. Clara prendeu o ar. Eu disse que o piano não se toca, Arthur falou, a raiva contida tremendo na borda. Eu toquei porque ele pediu, Júlia disse. A casa pediu. A casa não manda em mim, Arthur retrucou. Nem a dor deveria, Júlia respondeu firme. O senhor fechou as janelas, trancou a porta e deixou as crianças do lado de fora com a chuva. Você não sabe nada de mim, Arthur cortou ferido. Eu sei o suficiente, Júlia disse. Sei que esses 2 riram alto pela primeira vez em 2 anos. E o som veio parar aqui, dentro do seu peito, e o senhor não sabe o que fazer com ele. Arthur piscou mais rápido, lutando contra algo que não era só raiva. Não use meus filhos, ele disse. Não use a lembrança da minha esposa. Eu honrei, Júlia respondeu, tocando com a ponta do dedo a madeira, não as teclas. Eu limpei a poeira da música dela para que eles lembrassem da beleza, não só da falta. Está dispensada por hoje, Arthur disse seco. Vá embora. Agora. Eu vou, Júlia levantou. Mas não leve embora o que aconteceu aqui. Não jogue fora o sorriso que eles finalmente mostraram. Saia, Arthur repetiu. Sim, patrão, ela disse, passando por ele com a cabeça erguida. Léo agarrou o carrinho, olhos vidrados. Clara abraçou o ursinho com força. Júlia parou na porta, olhou para as crianças e fez um gesto pequeno de quem guarda algo no bolso. Um sorriso curto, promissor. No corredor, a babá veio atrás, confusa. Por que você provoca? A babá perguntou. Porque a vida deles está presa em um quarto sem janela, Júlia disse. Eu só abri uma fresta. Ele vai te mandar embora, a babá falou. Se ele mandar, Júlia respirou fundo. Eu saio com o coração limpo. E a casa fica com uma música acesa. Na copa, o cozinheiro colocou um copo d'água na frente dela. Bebe, o cozinheiro disse. Você tremeu. Eu tremo quando sinto que valeu, Júlia respondeu. Ou quando sinto medo. Dos 2 jeitos a mão balança. Ele te chamou no escritório. O segurança avisou, chegando baixo. Hora marcada, fim da tarde. Eu vou, Júlia disse. Eu olho nos olhos e falo o que precisa ser falado. No resto do dia, ela limpou em silêncio ativo. Panos, vidros, corredores. Léo e Clara surgiam aqui e ali, como passarinhos que perderam o medo.
Às vezes riam de um gesto dela, às vezes só acompanhavam com os olhos. A babá, menos áspera, trouxe uma caixa de giz sem querer. Peguei sem pensar. A babá disse: vai que ajuda. Ajuda. Júlia agradeceu. Obrigada por arriscar. No fim da tarde, o céu pesou. A luz que entrava pelas janelas virou cinza. Júlia alisou o vestido, amarrou o cabelo e parou diante da porta do escritório. Vai dar certo? O cozinheiro perguntou do canto. Vai dar verdade, Júlia respondeu. Ela bateu 2 vezes. Entre, Arthur disse por trás da mesa. O escritório cheirava a papel e lembrança. Ele não levantou. Júlia ficou em pé, firme. Você desobedeceu, Arthur começou. Eu escolhi ouvir, Júlia disse. Eu tinha regras, ele insistiu. E eu tinha crianças rindo pela primeira vez, ela devolveu. Não me desafie, Arthur fechou a mão. Eu não tô aqui para brigar. Júlia manteve a voz baixa. Tô aqui para lembrar o senhor de que eles estão vivos. Chega, Arthur ergueu a mão. Não vou discutir minha família com você. Após hoje, seus serviços não serão mais necessários. Assine isto e entregue o crachá na portaria. Ele virou uma folha. Júlia não tocou. O senhor pode me despedir, ela disse, sem tremer. Mas não pode trancar de novo a porta que abriu sem perceber. Adeus, Júlia, ele concluiu. Júlia assentiu, respirou e saiu. No corredor, Léo e Clara estavam parados, de mãos dadas, ouvindo cada palavra que puderam. A babá, ao lado, tinha os olhos úmidos. O cozinheiro de longe fez um gesto de força. Eu volto só para me despedir deles, Júlia disse para a babá. Volta! A babá respondeu rouca. Eles precisam ouvir, mesmo que sem palavras. Júlia caminhou até o hall. O relógio marcou uma batida, depois outra. O ar parecia segurar o fôlego. Ela sabia que o próximo passo mudaria muita coisa. Sabia também que não dava mais para desinventar o riso. No escritório, Arthur levou as mãos ao rosto. No corredor, 2 pares de olhos se encheram de coragem. No tapete da sala de TV, o ursinho e o carrinho esperavam no lugar onde o teatro tinha nascido. O segundo ato estava pronto, e ninguém naquela casa conseguiria impedir. Assine e entregue o crachá, Arthur disse, sem levantar os olhos. Eu posso assinar, Júlia respondeu de pé diante da mesa, mas não posso desassinar o que seus filhos sentiram hoje. Não transforme isso em discurso, Arthur cortou, empurrando a folha. Você está demitida. Entendi, Júlia disse, o queixo firme. Antes de sair eu só queria... Não queria nada, Arthur ergueu a mão. Portaria. Agora. Eu vou, Júlia assentiu, dando um passo para trás. Júlia, a babá chamou baixinho do corredor aflita. Tá tudo bem, Júlia respondeu sem olhar, tentando sorrir. Papai? Um sussurro raspou a madeira da porta, tão pequeno que o ar segurou o fôlego. Quem está aí? Arthur franziu o senho. Eles estavam ouvindo, a babá disse sincera. Eu tentei. Eu dei ordens, Arthur falou já impaciente. Leve-os para o quarto. Não, papai. A voz estourou como trovão de sol. Léo, inteiro, vivo. A Júlia não pode ir embora. Fica, Júlia. Clara entrou correndo agarrada ao ursinho. Por favor, fica. O tempo parou. O relógio errou a batida. O papel escapou dos dedos de Arthur. O silêncio, aquele velho morador da casa, tropeçou e caiu no chão. Vocês... Arthur engoliu em seco. Vocês falaram. A Júlia ajudou a gente a lembrar. Léo disse, tremendo, mas firme. Ela faz a casa sorrir, Clara completou, encostando o ursinho na mesa. Arthur procurou ar. Eu ouvi mesmo? Sim, senhor. A babá sussurrou emocionada. Eu ouvi. Eu também ouvi. O cozinheiro apareceu na porta, olho marejado, mão no peito. Clarinho como água. Júlia. Arthur virou-se devagar, como quem teme assustar um milagre. O que você fez? Eu não fiz nada sozinha, Júlia respondeu com a voz que não atrapalha. Eles estavam prontos. Só faltava alguém segurar a mão no escuro. Não vai embora, Clara pediu, aproximando-se de Júlia sem encostar. Fica com a gente. Fica, Léo reforçou, os dedos no carrinho,
o adesivo brilhando como medalha. Filho. Filha. Arthur ajoelhou à altura dos olhos deles. Vocês ficaram 2 anos sem coragem, Léo completou tímido. Sem música, Clara disse, olhando de relance para a porta do salão de piano. Eu estava com medo de doer mais, Léo confessou baixo. Eu também, Clara sussurrou. Mas a Júlia disse que o medo cansa. Eu disse que a gente podia caminhar juntinho, Júlia acrescentou. Devagar, do tamanho do pé de vocês. Por que você não falou com a gente antes? Léo virou o rosto para o pai, o primeiro gesto de cobrança em 2 anos. Arthur perdeu a palavra. Eu achei que silêncio protegia. Silêncio machuca, Clara respondeu simples. Eu sei, Arthur disse, e a palavra cortou por dentro. Agora eu sei. Posso segurar sua mão? Júlia perguntou às crianças, sem avançar. Pode. Clara esticou a mão primeiro. Mas não vá embora. Eu não vou sair correndo, Júlia disse, apertando de leve. Eu só vou sair se vocês estiverem seguros. E a gente não tá sem você, Léo insistiu com força nova na voz. Júlia, Arthur respirou fundo. Eu te tratei como ameaça. E eu te tratei como alguém que estava se afogando, Júlia respondeu. Quando a gente está se afogando, bate o braço em quem tenta ajudar. Eu bati, Arthur admitiu, a voz falhando. Me perdoa. Quem tem que me perdoar já perdoou, Júlia sorriu para as crianças. Eles me chamaram pelo nome. Júlia, Clara repetiu, gostando do som. Julia, como faz falta ouvir, o cozinheiro murmurou, enxugando o rosto com o pano. Eu quero falar mais, Léo disse ansioso. Eu quero falar tudo. A gente fala aos poucos, Júlia orientou tranquila. Primeiro respira, inspirar, expirar. Isso, 1, 2. Boa. 1, 2. Clara imitou, concentrada. Dá um cosquinha no peito. Cosquinha de vida. O cozinheiro sorriu. Júlia, Arthur levantou devagar, ainda perdido entre culpa e espanto. Eu não sei o que fazer agora. Começa dizendo obrigado, Júlia sugeriu sem ironia. Obrigado, Arthur disse olhando para os filhos. Obrigado por voltarem para mim. A gente estava aqui, Léo franziu o nariz. Você que estava longe. Eu estava, Arthur admitiu, a mão nos olhos. Eu fiquei com raiva do mundo e me escondi. De vocês também. A mamãe gostava de música, Clara disse, apontando o corredor. Gostava. Arthur sorriu com dor. Gostava muito. Então a gente pode ouvir, Clara propôs, simples. Pode, Arthur respondeu mirando Júlia, pedindo sem dizer. Se for devagar. Devagar, Júlia confirmou. Uma nota só. E ninguém precisa ser forte o tempo todo. Eu quero que a Júlia fique, Léo reforçou mais firme a cada frase. Por favor. Hoje ninguém vai embora. Arthur decidiu, a voz ganhando coluna. Hoje a gente fica junto. Eu preciso pensar, organizar o coração e a casa. A casa já começou, a babá disse, com um sorriso envergonhado. Eu posso ajudar sem atrapalhar. Pode? Júlia agradeceu, sincera. A senhora tem um jeito de arrumar travesseiro que conforta. Tenho. A babá riu, surpresa com a própria risada. Acho que só tinha esquecido. Segurança, Arthur chamou, sem dureza. Por hoje ninguém desce crachá nenhum, está bem? Está sim, o segurança respondeu emocionado, limpando discretamente os olhos. Papai, Léo puxou a barra da camisa do pai. A gente pode mostrar o castelo? O castelo do tapete? Arthur perguntou, tentando alcançar o cotidiano. O castelo com porta grande, Clara explicou orgulhosa. Porta de entrada de coragem. Eu quero ver, Arthur disse. Eu quero ver tudo o que perdi. Eles saíram do escritório como quem atravessa uma ponte. Arthur no meio, as crianças nas laterais, Júlia 2 passos atrás, a babá e o cozinheiro fechando o cortejo. No corredor das fotos, o retrato da mulher ao piano parecia mais quente. Mamãe sorria aqui, Clara apontou. Sorria com os olhos. Sorria mesmo. Arthur tocou a moldura delicado. E brigava quando eu queimava o bolo. Queimava? Léo arregalou os olhos divertido. Eu era pior que o cozinheiro. Arthur riu de si. O cozinheiro me salva até hoje.
Só se o patrão deixar, o cozinheiro respondeu tímido. Hoje eu posso fazer um chocolate quente? Pode, Arthur disse com um aceno breve. Hoje pode. No tapete o castelo de blocos esperava. O adesivo do carrinho brilhava como farol. O ursinho estava de sentinela, barriga adornada. Essa é a porta, Léo apontou orgulhoso. A Júlia disse que toda história precisa de uma porta. E vocês abriram, Júlia completou suave. Arthur procurou palavras no bolso e não achou. Posso bater? Tem que bater rindo, Clara ensinou muito séria. Senão ela não abre. Arthur tentou um riso torto, enferrujado. Bateu de leve com 2 dedos no ar como se a porta invisível existisse. O gesto bobo e sagrado fez Léo sorrir de verdade. Clara soltou um "ha", quase dançante. A porta no teatro deles abriu-se inteira. Entrou, Léo disse satisfeito. Agora a gente tá dentro junto. Junto? Arthur repetiu, testando a palavra na boca. Júlia, Clara virou-se com urgência doce. Promete que fica até a gente dormir? Prometo ficar até a casa acalmar, Júlia respondeu. E amanhã eu venho de novo, se o seu pai permitir. Arthur respirou, ainda atordoado. Ainda pai. Eu preciso ajustar coisas, mudar coisas. Mas amanhã eu quero conversar de verdade. Com você. Com eles. Sem regras que ferem. Conversar é o primeiro tijolo, Júlia disse. O resto a gente ergue junto. Papai, Léo chamou tímido. Hoje pode a história? Pode, Arthur sorriu, com um nó à beira do choro. Hoje pode 2. Uma do castelo e outra do piano, Clara pediu, confiante. 2, Arthur assentiu. 2 e chocolate quente. Eu vou preparar. O cozinheiro foi apressado, leve. Eu arrumo as camas, a babá disse, reconquistando um lugar de cuidado. Hoje vai ter travesseiro de nuvem. Eu vou só guardar o carrinho de limpeza, Júlia avisou. E já volto. Não demora, Léo pediu. Nem o medo aguenta mais me segurar. Clara soltou espontânea e se surpreendeu com a própria frase. É a melhor frase do dia, Júlia riu, os olhos brilhando. Guarda no bolso do coração. Arthur observou a cena como quem olha o nascer do sol depois de meses de inverno. Ele não abraçou ninguém ainda. Não prometeu grandes mudanças ainda. Mas algo nele, velho e rígido, rangia para abrir. Obrigado, ele disse outra vez, agora para a casa toda. Obrigado. O relógio do hall tocou 8 vezes. Não parecia sentença. Parecia festa que começa mais tarde. O milagre não tinha fogos nem plateia. Tinha 2 vozes infantis quebrando a casca do medo e um homem reaprendendo a ouvir. Na copa, o cheiro de chocolate quente acenou como farol. No tapete, o castelo ganhou mais um bloco. Na moldura, a mulher ao piano parecia piscar. E na porta, Júlia parou por um segundo, respirou e voltou. Exatamente para o lugar onde a vida tinha recomeçado. Eu errei com você, Arthur disse no hall logo cedo, a gravata torta e os olhos claros. Se você aceitar, eu quero que fique, não como faxineira, como quem cuida da casa e da gente. Eu fico se for para cuidar com verdade, Júlia respondeu, segurando o crachá ainda no bolso. Regras novas, respeito, conversa e espaço para as crianças serem crianças. Fechado. Arthur assentiu. Tu, a babá... Eu estou aqui, a babá apareceu serena. Se eu atrapalhar, eu saio. Você não atrapalha, Júlia disse, mas hoje a casa muda de jeito. Sem gritos, sem porta batida, mais risada. Eu também consigo mudar. A babá respirou fundo. Se for para fazer bem, eu aprendo. Obrigado. Arthur olhou para as 3 pessoas adultas da casa como quem pede parceria. Vamos começar agora. Começa na cozinha, Júlia sorriu. Hoje o jantar não vai ter toalha de renda. Vai ter farinha no queixo. Farinha no queixo. Léo apareceu curioso. Farinha até na sobrancelha. Clara riu, segurando o ursinho. Eu quero. Então avisem os talheres, hoje é noite de tacos, Júlia anunciou. Quem corta tomate? Eu. Arthur levantou a mão, meio tímido. Quem rala queijo? Júlia perguntou. Eu. Clara pulou. Quem prova o tempero antes de todo mundo? Júlia arregalou os olhos. Eu. Léo bateu no peito, herói. Na cozinha, a bancada virou palco.
O cozinheiro entregou aventais. Avental para quem decide a vida, o cozinheiro brincou. Então você também precisa de um. Júlia amarrou um nele. Hoje você manda menos. Hoje a família manda junto. Eu aceito, o cozinheiro riu. Arthur, Júlia apontou para as facas. Lento e atento. Se cortar muito fino, reclama. Se ficar grosso, a gente mastiga com paciência. Você dá ordem até pro tomate. Arthur zombou de leve. Eu dou carinho para ele trabalhar melhor, Júlia piscou. Eu posso lavar o alface? Clara perguntou. Pode, Júlia orientou. Água fria, mão leve. E canta por dentro para a folha não assustar. Folha assusta? Léo arregalou os olhos. Assusta quando a gente chega com pressa, Júlia explicou. Igual coração. Então eu vou com calma, Clara disse, molhando as folhas com cuidado. Chefe de tempero, Júlia chamou Léo. Pimenta ou sem pimenta? Sem pimenta, Léo decidiu, mas com muito limão. Decisão aprovada, Arthur falou, sério de brincadeira. Provar, Júlia trouxe uma colher, soprou. Léo, seu veredito. Falta um tiquinho de sal, Léo analisou, adulto por um segundo. Concordo com o chefe, Arthur completou, envaidecido do filho. É isso, Júlia disse, olhando os quatro. Aqui ninguém está errado por tentar. A gente erra e acerta junto. Júlia, Clara levantou o potinho de queijo. Posso fazer chuva de queijo? Chuva liberada, Júlia respondeu. Só não vale tempestade no chão. Eu seguro o guarda-chuva, Léo disse com a peneira. E eu seguro o riso. Arthur tentou, sem conseguir muito, riu alto. O cozinheiro observou a cena com olhos brilhando. A mesa está posta, a babá avisou da porta, mais suave que nos outros dias. Toalha simples, copos resistentes, lugar para bagunça. Senta aqui do meu lado, Clara chamou a babá. Você ajuda a dobrar taco? Ajudo, a babá sorriu, ainda meio desengonçada no afeto. Na mesa, os quatro e o ursinho fizeram sua primeira refeição sem silêncio amargo. Ao que brindamos? Arthur perguntou, levantando o copo de suco. Ao primeiro dia de vós, Léo disse. A primeira risada sem culpa, Clara completou. Ao primeiro jantar que suja, Júlia riu. Porque casa limpa de verdade aceita farelo de alegria. Brindamos, Arthur concordou, tocando os copos. Papai, Léo mastigou pensativo. Amanhã podemos brincar no jardim? Podemos, Arthur disse, mas você manda nas regras. Regra 1, pisar na grama sem sapato. Léo sorriu. Regra 2, deitar olhando o céu, Clara emendou. Regra 3, ninguém fala alto na hora da nuvem passar, Júlia completou. Aprovadas, Arthur assentiu. Depois do jantar, o hall viu uma cena nova. Sofá com almofadas no chão, pai de camisa dobrada, Júlia com violão velho resgatado do depósito, crianças de pijama. Eu não toco bem, Júlia avisou, mas sei 2 acordes que valem a vida. 2 já são mais que 0. Arthur sentou no tapete. Música da casa, Júlia disse, batendo levinho. Verso curto, refrão fácil. Eu posso cantar? Léo perguntou, surpreendendo a si mesmo. Você pode tudo o que quiser praticar. Júlia sorriu. Ensaiamos com e depois entramos com palavras. Clara acompanhou, encostada no braço do pai. Arthur entrou sem vergonha. Palavras simples, Júlia sugeriu. Casa, riso. Hoje. Casa, Léo cantou, baixinho. Riso, Clara fez mais alto. Hoje, Arthur completou, a voz quebrada e bonita. Perfeito, Júlia deixou o acorde soar. Agora repete. Casa, riso. Hoje. Os 3, juntos. E amanhã? Léo perguntou. Amanhã é depois, Júlia piscou. Vamos até onde o pé alcança. Na manhã seguinte, o gramado era um mar de orvalho. Sapatos na porta, Júlia decidiu. Pé sente o mundo. Meu pé tá gelado, Clara riu. Gelado é bom, Arthur disse. Lembra que a gente está vivo. Eu achava que grama era sujeira, Léo confessou. Grama é abraço do chão, Júlia respondeu. Deita e olha. Eles deitaram. O céu vagaroso passava nuvens cavalo, nuvens navio, nuvens coração. Aquela é um dragão, Léo apontou. Aquela é um vestido, Clara disse. Aquela é paz. Arthur soltou, estranho e certo.
E aquela sou eu varrendo as nuvens feias, Júlia brincou mexendo as mãos. No meio da brincadeira, o segurança se aproximou sem a rigidez de antes. Desculpem interromper, ele disse. Chegou uma entrega. Entrega do quê? Arthur perguntou. Caixas grandes, mãe, o segurança respondeu. Etiqueta. Sala de jogos. Sala de jogos? Léo arregalou os olhos. Surpresa. Arthur sorriu. Achei que estava na hora de abrir uma janela nova. Eu posso ver? Clara quase pulou. Pode. Arthur levantou. E vocês montam comigo. Na sala vazia ao lado do escritório, chegaram tapetes coloridos, uma barraca de tecido, almofadas gigantes, uma estante baixa. Isso é para falar ou para ficar calado? Léo perguntou. Isso é para ficar junto, Arthur respondeu. Falar quando quiser, calar sem cobrança. Eu ajudo a montar, Júlia disse, pegando a chave de fenda. Léo, você é o capitão dos parafusos. Clara, rainha das almofadas. E você? Arthur perguntou. Eu sou a engenheira do riso. Júlia sorriu. Eu sou o ajudante da engenheira. Arthur completou, aceitando o título. Marteladas leves, risadas, instruções ditas e desditas. A barraca ficou de pé torta e linda. A estante ganhou livros de desenho. Tapetes no chão disseram, deitem, rolem, inventem. Eu quero um quadro para a mamãe. Clara apontou o lugar vazio na parede. A gente pode colocar uma foto dela sorrindo, Arthur concordou, e escrever embaixo. Aqui mora amor que não acaba. Eu posso desenhar um piano do lado, Léo ofereceu. Pode, Arthur afagou a cabeça do filho. O piano da memória. À tarde, veio a primeira conversa difícil que antes ninguém tinha coragem de ter. Júlia, Arthur chamou na copa. Como eu falo com eles sobre a mãe sem fazer eles chorarem? Falando a verdade com abraço pronto, Júlia respondeu. Se chorar, chorou. Chorar também limpa. Eu tenho medo de cair, Arthur confessou. Cai sentado no sofá. Júlia sorriu. Eu sento junto. No sofá, Arthur respirou. Os filhos ao lado, Júlia um pouco atrás, sustentando com presença. Eu sinto falta dela todos os dias, Arthur disse. E eu fiquei bravo com o mundo por causa disso. A gente também, Léo falou calmo. Eu fiquei com medo de esquecer o rosto dela se eu falasse. Clara admitiu. A gente fala e lembra melhor, Arthur disse, aprendendo enquanto dizia. E se doer, a gente segura na mão. Eu tô segurando agora. Léo entrelaçou os dedos com o pai. Eu também. Clara segurou a mão de Júlia. Vocês estão muito grandes, Júlia riu emocionada. Cabe mais mundo nesses dedos aí. No fim do dia, a casa tinha outra luz. Funcionários circulavam falando baixo, sem o peso de antes. O cozinheiro assobiava. A babá trocava lençóis com carinho. Eu não sei se sou mais necessária, a babá disse sem drama à porta do quarto. Você é quando não tenta mandar no silêncio deles, Júlia respondeu. Fica se for para cuidar com leveza. Eu quero ficar, a babá assentiu. Eu posso ser a tia do chá? Pode, Clara riu. Eu amo chá doce. Eu prefiro chocolate, Léo confessou. Já amanhã a gente vota, Arthur decidiu. Democracia do lanche. Quando a noite caiu, Júlia acendeu luzes amarelas na sala de jogos. Ritual de encerramento, ela avisou. 3 coisas boas do dia. Eu começo. Eu vi gente grande descalça. Eu vi meu pai rir, Léo disse. Eu falei sem medo, Clara concluiu. Eu aprendi a pedir desculpa, Arthur disse, sem vergonhar. A casa ouviu, Júlia completou. E respondeu. Júlia, Arthur chamou já na porta. Obrigado por não desistir da gente. Quem não desistiu foram eles, Júlia corrigiu, apontando as 2 vozes novas. Eu só devolvi a chave. Amanhã tem mais? Léo perguntou, meio sonolento. Amanhã tem mais porta, Júlia prometeu. E mais nuvem. E mais música, Clara pediu. Mais uma nota, Arthur disse. Sempre mais uma. Combinado, Júlia sorriu. A casa, que antes parecia um retrato em preto e branco, agora respirava cor. Não era perfeição, não era milagre instantâneo. Era tijolo sobre tijolo, dito em voz alta, rido em voz limpa, cuidado a 4 mãos pequenas e 2 grandes que aprenderam a se abrir. No corredor das fotos, a mulher do piano parecia consentir.
No gramado, as pegadas descalças secavam devagar. E na cozinha, uma farinha teimosa ficava no rodapé, lembrando que família feliz também deixa marcas. Pega! Léo correu pelo jardim descalço, jogando o aviãozinho de papel. Minha vez! Clara ergueu os braços, rindo. Sem atropelar a grama tímida, hein? Júlia avisou, mãos na cintura, sorriso fácil. Grama tímida? Arthur se aproximou, dobrando a barra da calça. Hoje ela tá corajosa. Você também, Júlia disse, brincando. Já tá quase especialista em viver devagar. Eu tô em treinamento, Arthur riu. Eles são meus instrutores. Você viu o céu? Clara apontou. Parece algodão. Algodão com gosto de limonada, Léo completou. Então é céu de festa, Júlia comentou. E festa pede bolhas de sabão. Bolhas? Os dois gritaram. Eu trouxe. Arthur tirou um frasco do bolso. Teste de qualidade? Quem sopra primeiro? Júlia perguntou. Papai. As crianças escolheram. Pressão. Arthur brincou, levando o anel à boca. Se estourar no meu nariz, ninguém ri. Vai estourar, Júlia provocou. Vai nada. Ele soprou e o ar se encheu de bolas brilhantes. A casa tá rindo de vidro, Clara disse, hipnotizada. Pega, piloto. Júlia tocou o ombro de Léo. As crianças correram. 2 bolhas pararam entre Arthur e Júlia. Eles ficaram 1 segundo quietos, respirando o mesmo vento. Obrigado por... Isso, Arthur baixou a voz. Por eles falarem. Por esse jardim não parecer cemitério. Obrigada por ouvir, Júlia respondeu. É mais difícil do que parece. Ontem, quando você tocou o violão, ele encarou o chão. Eu quase chorei na frente deles. Podia ter chorado, ela disse. Eles aguentam sua verdade. Eu tenho visto você... diferente, Arthur arriscou. Quando você ri, a sala muda de cor. Cuidado, chefe. Júlia riu de nervoso. Eu só troco lâmpada. Você troca horizonte, ele falou sem pensar. Júlia puxou uma mecha de cabelo para trás. O vento parou. O mundo, por um instante também. Eu tô aprendendo a ser pai de novo, Arthur disse um passo mais perto. E a ser homem também. Eu tô aprendendo a ficar, Júlia sussurrou. Sem fugir quando dói. Posso... Ele começou, inseguro. As crianças... Ela olhou para o lado, coração disparado. Olha, vagalume! Clara gritou, quebrando o feitiço. 2. Léo pulou. Corre, detetives de luz. Júlia bateu palmas. Missão: proteger vagalumes do vento. As crianças dispararam. Arthur e Júlia ficaram olhando, rindo do susto bom. A vida parece um filme novo, Arthur disse leve. Então não pula a cena, Júlia respondeu. O cozinheiro apareceu no terraço com uma bandeja. Limonada e biscoito, me anunciou. Eu quero 2, Léo avisou. Eu 3, Clara ampliou. 3 para cada um, então, Arthur negociou. É para vocês. O cozinheiro ergueu a sobrancelha para os adultos. Eu aceito. Júlia pegou um copo. Eu também. Arthur pegou o outro. Vocês estão... combinando? O cozinheiro provocou, baixo. Não começa. Júlia sorriu. Eu não disse nada. O cozinheiro mordeu o biscoito piscando. Só observei clima. Clima? A babá chegou com toalhas. Clima é de chuva. Olha o céu. Chuva boa, Júlia falou. Chuva que limpa. A de hoje vem com trovão, a babá alertou. O celular de Arthur vibrou. Ele checou. Preciso atender, ele disse a Júlia. 2 minutos. Vai lá, Júlia concordou. Alô, Marta. Arthur atendeu, andando um pouco. Sim, confirmamos hoje. Júlia engoliu seco. Isso, ele continuou em voz baixa. Quero ver as opções. Laterais do salão, iluminação quente, flores sem perfume forte. Eu tô com as crianças. Ele sorriu. Depois das 7 eu consigo te encontrar. Perfeito. Até já. Quem é Marta? O cozinheiro sussurrou para Júlia, curioso. Eu não sei. Júlia apertou o copo. Deve ser alguém do mundo dele. O mundo dele agora é aqui, o cozinheiro rebateu gentil. O mundo dele tem andar de tapete vermelho, Júlia murmurou. Eu ainda varro o rodapé. Não se diminua, a babá disse honesta. Hoje de manhã ele te ouviu como não ouvia ninguém. Eu ouvi o nome. Marta.
Júlia insistiu, querendo rir de si. E ouvi ver depois das 7. Pode ser trabalho. A babá deu de ombros. Ele mal voltou a respirar. Eu não devia ligar, Júlia sussurrou. Mas tô ligando. Júlia, Clara chamou de longe. O meu vagalume pousou na minha mão. Ele confia em você. Júlia correu, abrindo o sorriso. Confiança é coisa séria. Posso levar um para dentro? Léo pediu. Não, Arthur respondeu, voltando. A casa deles é o céu, a nossa é deixar ir. Você atendeu e voltou rápido, Júlia comentou, neutra. Era só alinhamento, Arthur respondeu. Mais tarde eu resolvo umas coisas. Certo, ela assentiu, um pequeno nó já se formando. No fim da tarde, a mansão se acendeu. Funcionários trocavam as flores antigas por ramalhetes novos. O hall brilhava. Júlia terminou de dobrar lençóis com a babá. Você vai ficar até às 9? A babá perguntou. Fico até eles dormirem, Júlia disse. Depois, eu vou pensar. Pensar no quê? A babá arqueou a sobrancelha. Estás em espaço? Júlia desviou. Às vezes o coração precisa de um recuo para não atrapalhar. Não sabota, a babá pediu, surpreendendo a si mesma. Eles precisam de você inteira. Eu tô inteira. Júlia mentiu um pouco. Só tô com medo de ser figurante. Figurante onde? O cozinheiro entrou limpando as mãos. Aqui todo mundo tem fala. Nem todo mundo tem o mesmo palco, Júlia disse baixinho. O relógio marcou 7h10. O portão abriu. Um carro preto chegou. Desceu uma mulher alta, vestido elegantíssimo, pasta de couro, postura de quem manda no próprio salto. Boa noite, ela cumprimentou o segurança. Marta. Boa noite, ele respondeu. O senhor aguarda no salão. Marta. Júlia repetiu, quase sem voz. Não conclui nada ainda. A babá sussurrou. Júlia ficou na sombra da escada. Marta atravessou o hall com naturalidade. Arthur veio do corredor, camisa impecável, cabelo arrumado demais para uma terça-feira. Você está ótima, Arthur disse cordial. Você também. Marta sorriu. Vamos falar do plano? Vamos, Arthur indicou o caminho. Eu quero algo íntimo. Intimidade a gente cria, Marta respondeu, olhando ao redor. Luz quente, mesa central, detalhes que emocionam. Ela merece, Arthur disse. Ela? Marta repetiu, contente. Então temos homenageada. Temos, Arthur confirmou. E eu não quero errar. Júlia sentiu o chão virar água. Ficou presa num degrau. Você ouviu ela? O cozinheiro chegou ao lado, tenso. Ouvi. Júlia respondeu, firme por fora. E ouvi, não quero errar. Pode ser a Clara, a babá arriscou com esperança. Ou a casa. Pode ser o mundo novo dele. Júlia cortou, engolindo o sal. E eu já vi esse filme. No salão de música, Marta abriu uma pasta. Tema, cores, flores, bolo, atração. Ela enumerou. Surpresas no final. Surpresas, Arthur repetiu. Quero 2. Uma para ela, outra para ele? Marta adivinhou. Isso, Arthur sorriu. Você lê mentes. Eu leio olhos, Marta respondeu, quase tocando o braço dele. E os seus dizem que alguém voltou a acreditar. Júlia recuou 2 passos. Eu não pertenço, sussurrou para si. Júlia? Arthur percebeu a sombra na porta. Tudo bem? Tudo. Ela ergueu o rosto, treinando firmeza. Eu estava passando. Esta é a Marta, Arthur apresentou. Ela é encantadora. Marta estendeu a mão simpática. E você é a famosa Júlia. Famosa por quê? Júlia perguntou, sem disfarçar a surpresa. Por salvar uma casa com pano e coragem, Marta disse sincera. Prazer. Prazer. Júlia apertou a mão, educada. Precisamos de meia hora, Arthur explicou. Depois eu levo as crianças para o lanche. Eu deixo as xícaras na copa, Júlia respondeu. Aproveitem. Você parece diferente, Arthur notou atento. É a luz, Júlia sorriu pequeno. Ela muda o rosto de todo mundo.
Júlia saiu antes que a voz falhasse. Na copa, encostou a testa nos azulejos. Respira, mulher. O cozinheiro chegou devagar. O que você está sentindo diz mais de você do que dele. Eu sei. Júlia fechou os olhos. Eu só... não quero confundir as crianças. Você quer ir? A babá perguntou num sussurro que já conhecia despedidas. Eu quero não doer, Júlia respondeu. E quando eu fico, dói. E quando você vai, dói neles, o cozinheiro lembrou. Eu converso amanhã, Júlia decidiu. Hoje eu ponho todo mundo para dormir com história boa. E seu coração? A babá insistiu. Eu deixo ele sentadinho no degrau, Júlia disse, enxugando o canto dos olhos. O degrau aguenta. Arthur entrou depois de um tempo com a pasta nas mãos. Deu tudo certo, ele avisou. Só ajustes. Que bom, Júlia respondeu, gentil. Amanhã te conto, ele prometeu. É surpresa. Surpresas não combinam comigo, ela falou baixo. Vão combinar, Arthur garantiu sem entender o subtexto. Hora do banho, Júlia chamou as crianças com voz animada. Quem quer chuva morna? Eu? Os dois responderam. No corredor, Clara segurou a mão de Júlia. Você tá triste? Perguntou direta. Eu tô vento, Júlia disse. Vento passa. Se doer, fala, Léo pediu. A gente agora sabe ouvir. Vocês são maiores do que eu imaginava. Júlia riu rouca. Vamos lavar o pé? Depois do banho, pijamas, história curta. Hoje a história é de um barco que quase virou, mas lembrou que tinha remos. Júlia começou. E o barco virou? Léo quis saber. Não, Júlia sorriu. O barco olhou para o lado e viu que tinha ilha. A ilha tinha vagalumes? Clara perguntou. Tinha, Júlia disse. E uma fogueira que não queimava ninguém. Promete que você volta amanhã? Léo pediu sonolento. Prometo estar aqui de manhã, Júlia respondeu. E prometo falar a verdade, custe o que custar. Verdade dá medo? Clara bocejou. Dá, Júlia beijou a testa dela. Mas é o caminho. Ela apagou a luz do quarto, fechou a porta devagar e encostou as costas no corredor. Um trovão distante vibrou a janela. A chuva vem, a babá sussurrou ao lado. Deixa vir, Júlia respondeu. A casa aguenta. Eu só preciso descobrir se eu aguento também. No hall, Arthur olhou para ela, metade sombra, metade luz. Obrigado pelo dia, ele disse. Obrigada por tentar, ela respondeu. Amanhã cedo, eu quero te mostrar uma coisa. Ele sorriu. Amanhã, Júlia concordou, guardando o coração no bolso. Ela passou pela porta da copa e o cozinheiro a esperou com um guardanapo. Pra que isso? Ela riu cansada. Para lágrimas educadas, ele disse. As que não querem incomodar. Hoje elas jantam comigo, Júlia falou segurando o papel. Amanhã vejo se ainda tem fome. Lá fora, as primeiras gotas começaram a cair. Por dentro, a mansão respirou. E o coração de Júlia, barulhento, escolheu o silêncio. Não o velho silêncio que sufoca, mas o de quem decide esperar a tempestade dizer ao que veio. Eu vou embora, Júlia disse no hall enquanto o trovão rachava o céu. Como assim vai embora? Arthur parou no meio do passo. Amanhã cedo. Ela manteve a postura. Eu falo com segurança, pego um carro e pronto. Isso tem a ver com ontem? Arthur buscou os olhos dela. Com Marta? Tem a ver com eu aqui e você lá, Júlia respondeu. Tem a ver com um mundo que não me cabe. Você está tirando conclusões, Arthur insistiu. Eu estou protegendo um coração, Júlia cortou. O meu e o dos seus filhos. Os meus filhos precisam de você, Arthur disse, quase um pedido. Eles precisam de verdade, Júlia devolveu. E eu não sei qual é a sua. Vamos conversar, Arthur respirou, sem gente olhando. Eu não fujo de conversa, Júlia assentiu. Mas hoje a casa está barulhenta. O trovão estremeceu as janelas. A porta do quarto abriu devagar. Júlia! Léo apareceu de meias. A chuva gritou. Ela grita alto para lavar mais rápido. Júlia sorriu, controlando a voz. Você vai embora? Clara perguntou, abraçada ao ursinho. Hoje ninguém sai. O segurança chegou apressado. A rua alagou. O portão travou no modo de segurança. Travou? Arthur franziu. Travou.
O segurança confirmou. A tempestade derrubou parte da rede. Só luz de emergência. As lâmpadas amarelas baixaram. O hall ficou morno e íntimo. Então a casa decidiu. Júlia murmurou. A gente fica. A casa decidiu que a gente conversa. Arthur corrigiu gentil. Babá, leva as crianças para a sala de jogos. Eu e a Júlia já vamos. Eu quero saber agora. Léo segurou a barra do vestido de Júlia. Você volta amanhã? Eu volto pro seu lado sempre que você chamar, Júlia garantiu. Mesmo que seja só para respirar junto. Eu espero na cabana, Clara disse, confiando. Com chocolate. Chocolate tem, o cozinheiro avisou da copa, ergueu a caneca. E histórias também. Vamos, Arthur indicou a biblioteca, voz baixa. Precisamos de 5 minutos. 5 minutos, Júlia concordou entrando com ele. A biblioteca cheirava a madeira e chuva. Arthur puxou uma pasta da prateleira. Essa é a tal Marta. Ele colocou a pasta na mesa. Organizadora de festas. Eu ouvi, ela merece. Júlia encarou firme. Quem é ela? Ela é a Clara, Arthur respondeu. E ele é o Léo. Festa de aniversário. Tema céu. Surpresas, uma para cada. Tema céu? Júlia piscou. Céu de algodão? Céu de algodão? Arthur abriu o moodboard. Nuvens, estrelas de papel, pipas, aviãozinho. Eu pedi luz quente e flores sem perfume para ninguém chorar por gatilho. Você pensou em tudo. Júlia baixou a guarda 1 centímetro. Eu pensei neles, Arthur disse. E pensei em você também. Em mim? Ela recuou um passo. Eu pedi a Marta uma mesa simples na cozinha. Arthur continuou. Sem arranjo alto, sem medo de farelo. Viu essa página? Estação do riso. É assim que ela chamou. Eu disse que tem uma pessoa que acende esse riso aqui. Eu? Júlia tocou a ponta da folha. Você, Arthur confirmou. Eu não estava te escondendo. Eu estava preparando o dia certo. E por que você não me disse? Júlia perguntou, doendo e aliviada. Porque eu tenho medo de dizer e perder, Arthur confessou. Eu fiquei bom de regras e ruim de sentimento. Eu fiquei boa de salvar dia e péssima de me ouvir. Júlia devolveu sem ironia. O vento bateu à janela. A luz piscou. Um raio iluminou o rosto dos dois. Eu preciso te falar uma coisa, Arthur disse firme. Eu me apaixonei pelo jeito que você vê a vida. Pelos seus senhor esfregão, hora da valsa. Por como você devolveu voz aos meus filhos. Por como devolveu coração à minha casa. Isso é grande, Júlia sussurrou. E grande dá medo. Eu não quero te engolir, Arthur falou com cuidado. Eu quero andar do seu lado. Devagar, se for preciso. Sem esconder das crianças. Sem teatro para adulto. E se der errado? Júlia perguntou, honesta. A gente cuida do errado junto, Arthur respondeu. Mas eu não quero deixar de tentar por medo do tropeço. O corredor soprou um chorinho. Clara. Depois do eu me apaixonei vem o a gente volta já. Júlia apontou a porta. Primeiro, os pequenos. Primeiro, os pequenos, Arthur concordou. Na sala de jogos, a cabana tremia com o vento. Eu pensei que a chuva ia levar a casa, Clara falou encolhida. A chuva solava o céu para ele ficar mais bonito amanhã, Júlia disse, sentando no tapete. Faz a respiração comigo? Faz. Léo encostou a cabeça no ombro do pai. Inspira, conta 1, 2, Júlia marcou. Expira, conta 1, 2. 1, 2, Clara repetiu. O peito ficou mais leve. O meu também, Arthur disse sem esconder. Você não vai embora? Léo olhou direto para Júlia. Eu quero ficar, Júlia respondeu. Se o seu pai não atrapalhar meu serviço, eu atrapalhar? Arthur fingiu ofensa, aliviado. Eu aprendi a ralar queijo do seu jeito. Então fica aprovado, Júlia riu. Mas tem que prometer outra coisa. O quê? Arthur perguntou. Prometer que quando o medo falar alto, a gente não vai se esconder atrás de regras, Júlia disse. A gente vai falar do medo. Promessa. Arthur estendeu a mão. Em voz alta. Promessa. Júlia tocou a mão dele simples e inteiro. Eu gosto quando vocês seguram as mãos, Clara sorriu.
Parece que o vento tem paraquedas. Tem mesmo. O cozinheiro apareceu com as canecas. Paraquedas de chocolate. História de tempestade que vira canção, Júlia pediu. Rapidinho, antes do sono. Eu conto. Arthur se ofereceu, testando a coragem. Era uma casa que tinha esquecido a própria música. Aí chegou uma moça que falava com o esfregão e com as cortinas. E a casa aprendeu a dançar, Léo completou rindo. E o pai aprendeu a ouvir, Clara concluiu bocejando. Agora cama. A babá ajeitou os travesseiros. O resto a gente descobre quando o sol voltar. As crianças dormiram com o barulho da chuva como ninar. No corredor, o som ficou manso. Obrigado por não ir embora no meio do medo, Arthur disse. A rua não deixou, Júlia brincou e depois ficou séria. Mas mesmo se deixasse, eu ainda devia essa conversa. Eu tenho mais uma coisa. Arthur abriu a pasta de novo. Convites de teste. Vê o nome que eu pedi para Marta colocar como anfitriões. Léo, Clara e Júlia. Ela leu surpresa. Você me colocou... Onde você já está? Arthur disse. No centro do que importa. Eu não sou perfeita, Júlia falou devagar. Eu erro. Eu concluo cedo. Eu tenho medo de não caber. Eu também não sou, Arthur respondeu. Mas eu sei pedir desculpa. E sei sentir orgulho. Eu tenho orgulho de você. Eu tô tremendo, Júlia confessou rindo. É a chuva ou é a vida? É a vida batendo na janela, Arthur disse, abrindo a cortina. Quer abrir? Abre, Júlia sussurrou. A janela escancarou o cheiro de terra molhada. O raio clareou o gramado por um segundo. A casa respirou como gente. Eu posso te abraçar? Arthur perguntou, claro e calmo. Pode, Júlia assentiu, clara e calma também. Eles se abraçaram como quem se reconhece. Não era filme lento nem pressa cega. Era só um abraço que cabia nos dois. O trovão respondeu longe. A mão de Arthur encontrou a nuca de Júlia com respeito. A mão de Júlia encostou no peito dele, sentindo o ritmo. Eu quero te beijar, Arthur disse sem esconder. Se você quiser também. Eu quero, Júlia respondeu, com a coragem que ensina a criança. O beijo aconteceu com a chuva marcando o compasso do lado de fora. Foi um beijo de promessa, não de espetáculo. De começo, não de final. Isso muda tudo? Júlia perguntou ainda perto. Muda a forma, não o foco, Arthur disse. O foco continua sendo eles, e esse nós que pode nascer com cuidado. Então amanhã, Júlia organizou. Você fala com a babá e com o cozinheiro. A gente define jeitos, horários, fronteiras, sem esconder de ninguém. Amanhã eu falo, Arthur concordou. Que hoje eu te levo para a cozinha e te faço um pão na frigideira. Você? Júlia riu. O homem que queimava bolo? O homem que aprende, Arthur piscou, com a melhor professora. Uma última coisa, Júlia segurou a mão dele outra vez. Se um dia eu achar que estou perdendo minha alegria aqui, eu te digo. E se um dia eu voltar a me trancar, você bate na porta, Arthur prometeu. Sem pedir licença. Combinado, ela disse. Agora vamos lá ver se o chocolate ainda está quente. Na copa, as luzes de emergência davam ao inox um brilho de vela. O cozinheiro fingiu não ver mãos dadas. A babá fingiu não notar sorrisos novos. A casa não fingiu nada. Rangeu feliz. Amanhã o céu limpa, Arthur comentou, servindo o pão. Amanhã a gente pendura estrelas de papel, Júlia planejou. Te ensaia parabéns. Amanhã eu digo para Marta que a homenageada principal se chama Coragem, Arthur sorriu. E que o tema é Gente que volta a falar, Júlia completou. O relógio marcou meia-noite sem fazer barulho. A tempestade amansou. Os passos dos dois soaram juntos no corredor, e diante da porta do quarto das crianças, Júlia encostou a testa na madeira como no primeiro dia. Obrigada, casa, ela sussurrou. Obrigada por segurar a gente hoje. Obrigado, Júlia, Arthur respondeu ao lado, igual menino que aprendeu a agradecer. Acorda, comandante. Júlia cutucou de leve. Hoje o céu é nosso. Eu tô pronto. Léo sentou na cama, elétrico. Cadê minha camiseta de foguete? Aqui, Arthur mostrou. E o vestido de nuvem da Clara tá em cima da cadeira. Hoje tem surpresa? Clara bocejou, abraçando o ursinho. 2. Arthur sorriu.
Uma para o piloto e outra para a guardiã das estrelas. E nenhuma para Júlia. Léo provocou. Talvez a maior, Arthur respondeu desviando os olhos. Café primeiro, Júlia decretou. Quem corta a banana? Eu. Clara levantou a mão. Eu mexo o iogurte, Léo assumiu. Eu lavo as xícaras, Arthur completou. E eu digo obrigado, Júlia piscou. Porque família que ajuda começa o dia mais leve. O cozinheiro entrou com uma assadeira. Pão quentinho. Você é um mago, Arthur brincou. Eu só sigo a receita que essa casa me ensinou. O cozinheiro riu. Paciência e calor. Depois do café, ensaio do parabéns. Júlia anunciou. Versão feliz, sem pressa. Eu começo. Léo bateu palma. Parabéns pra quem? Clara fez suspense. Para dois corações que voltaram a falar, Júlia disse. E para quem aprendeu a escutar. O hall virou caminho de estrelas. Marta chegou cedo, prancheta na mão, sorriso aberto. Bom dia, equipe Celnes, ela saudou. Tudo pronto para pendurar o firmamento? Eu pego as fitas, a babá disse animada. Eu desamasso as nuvens. O segurança brincou com o papel crepom. Eu encho os balões. O cozinheiro soprou com vontade. E eu supervisiono. Arthur ergueu o queixo, teatral. Supervisiona nada, Júlia riu. Hoje você trabalha. Júlia, Marta se aproximou. Eu precisava te dizer, essa festa é sobre coragem. Foi o que você plantou aqui. A gente plantou junto, Júlia respondeu sincera. Obrigada por ouvir o que essa casa precisava. Posso pendurar a pipa aqui? Léo perguntou, segurando uma linha azul. Pode. Arthur guiou o braço do filho. Mais alto. Isso. E o aviãozinho? Clara ergueu o papel com glitter. Acima da mesa do bolo, Marta decidiu. Vai parecer que ele sobrevoa a alegria. Júlia, Arthur chamou num canto. Eu preciso de 1 minuto com você mais tarde. Toma 2, ela respondeu leve. Mas só se for para falar com o peito, não com a cabeça. Com o peito, ele prometeu. Convidados começaram a chegar. Primos, 2 amiguinhos da vizinhança, colegas do parquinho. Bem-vindos ao céu dentro de casa, Júlia recebia sorridente. Não precisa tirar o sapato, mas pode. Olha a mesa do riso. Clara apontou um canto com adesivos, giz e panos coloridos. Oficina de cometa! Léo mostrou o outro lado com cartolina e fita. Quem inventou essas áreas? Uma mãe perguntou. Eles, Júlia disse orgulhosa. Eu só coloquei nome. Começamos a música, o cozinheiro avisou, ligando a caixinha. Hoje eu danço, a babá sussurrou para Júlia. Mesmo sem saber rebolar. Dança do seu jeito. Júlia apertou a mão dela. Ninguém tem manual. Atenção para o momento pipoca. Arthur bateu palmas. Estoura coração junto. Pipoca é estrela pequena, Clara concluiu. E barulhenta, Léo acrescentou. Agora, surpresa 1, Marta anunciou piscando para Arthur. Um telão de nuvens. A cortina se abriu e projetadas na parede apareceram fotos de Léo e Clara pequenos. Risos, bagunça com farinha, corrida na grama. Depois um vídeo curto. Júlia tocando 2 acordes no violão e as crianças dizendo casa, riso, hoje. Arthur pigarreou emocionado. Eu precisava que todos vissem isto. É nosso começo de novo. Eu fiquei bonita, Clara comentou rindo de si. Eu também. Léo levantou a mão. Vocês ficaram verdadeiros, Júlia disse, já com os olhos brilhando. Surpresa 2. Marta ergueu as mãos. A mesa do abraço. No centro da sala, uma mesa baixinha com almofadas ao redor e um letreiro. Abrace aqui quando o coração pedir. Posso? A babá perguntou, tímida. Deve, Júlia respondeu. O abraço é o meu esporte preferido. Chegou o bolo. O cozinheiro empurrou o carrinho. Um bolo branco com nuvens de chantilly e 2 pequenos aviões de açúcar. Ah, que lindo! Clara bateu palmas. Eu quero assoprar forte, Léo falou. Antes do parabéns, Arthur pediu. Eu preciso dizer algo. O salão murmurou. Júlia sentiu as pernas pesarem. Arthur respirou, segurando as mãos dos filhos. Eu fiquei trancado por muito tempo, ele começou direto.
E quem abriu a janela foi essa moça aqui. Moça que conversa com cortinas e esfregões. Clara riu. Moça que me ensinou a ouvir. Léo completou. Júlia, Arthur se virou para ela sem microfone, sem pose. Você disse que toda história precisa de uma porta. Hoje eu quero abrir outra. Eu te peço para ficar. Não só como quem cuida da casa, mas como companhia da nossa vida. Companhia como... Júlia piscou, a sala girando macio. Como minha parceira. Arthur disse, simples. E como presença que as crianças podem chamar de mãe do jeito que elas quiserem, no tempo delas. Júlia levou a mão ao peito. Eu não sei se mereço. Merecer não é o verbo. Arthur segurou. Eu tô pedindo. E se você disser não, eu continuo te respeitando. Mas se disser sim, eu prometo construir junto. Sem esconder, sem pressa, sem tirar de vocês o lugar de brincar. Posso falar? Clara ergueu o dedo. Eu quero. Eu também, Léo disse com a certeza recém-nascida. A Júlia já era da gente. Júlia, Marta sussurrou ao lado, emocionada. Diz do jeito que for doce para você. Fala do seu lugar, o cozinheiro encorajou. Aqui ninguém te engole. Eu digo sim, Júlia respirou. Mas eu digo um sim com regras de amor. A verdade primeiro, o riso todo dia e o direito de errar sem virar pedra. Fechado, Arthur sorriu aliviado. Verdade primeiro, riso todo dia, erro sem pedra. Agora pode parabéns. Léo puxou a manga do pai, antes que as velas derretam. Pode, Arthur riu, enxugando uma lágrima. Parabéns para vocês. A sala inteira entrou junto. Nessa data querida, Júlia segurou a voz, mas cantou. Muitas felicidades. A babá desafinou e não ligou. Muitos anos de vida. O cozinheiro soltou um que fez todo mundo rir. Assopra, Júlia disse, abaixando até a altura das velas. Juntos, Arthur propôs. 1, 2, 3. O sopro apagou as chamas como se apagasse um tempo antigo. A fumaça subiu devagar, cheirando a açúcar e promessa. Meu desejo, Léo disse, ficar sempre assim. O meu, Clara falou. Rir até de noite. O meu, Arthur completou, cuidar de vocês sem medo. O meu, Júlia segurou as mãos pequenas. Ser casa dentro da casa. Foto, Marta pediu. Família junta. Família. Júlia olhou, confirmando com os olhos. Família, Arthur respondeu sem hesitar. Eles posaram. Pai no centro, crianças coladas, Júlia ao lado, o ursinho no enquadramento como se fosse membro oficial. Ao fundo, as nuvens de papel pareciam flutuar de verdade. Eu trouxe sua mala. A babá apareceu sem cerimônia depois do parabéns. Você deixou no quartinho. Minha mala? Júlia arregalou os olhos. A casa já entendeu. O segurança riu. O quarto do jardim tem janela para as estrelas. Se você quiser, Arthur apressou-se. Sem pressão. Se não se sentir pronta, a gente espera. Eu quero, Júlia respondeu, segura. Hoje eu durmo aqui, amanhã eu ajeito o resto. Posso te ajudar a arrumar? Clara perguntou animada. Eu também, Léo disse. Eu colo adesivo no armário. Adesivo pode, Júlia riu. Mas sem cobrir minha escova. Eu preparo o chá. O cozinheiro se ofereceu. De boas-vindas. E eu separo o cobertor, a babá completou. De nuvem. Antes de todo mundo se espalhar, Arthur falou, chamando. Um brinde. Com suco, Clara lembrou. Com suco, Arthur ergueu o copo. A nossa casa que voltou a ser lar. As vozes que voltaram. A Júlia, que trouxe vento bom. A gente, Júlia completou, que escolheu ficar. Os convidados aplaudiram. As crianças correram para a mesa do riso. O telão mostrou o céu abrindo. A música pulou para uma canção leve. O hall antes mausoléu virou pista com rodopios de meia e gargalhada de boca cheia. Dança comigo? Arthur perguntou, a palma estendida. Danço, Júlia respondeu, encostando a testa na dele por um segundo. 2 passos para lá, 2 para cá. Devagar, ele disse, do tamanho do nosso pé. Eles dançaram simples, rindo quando erravam. Léo passou no meio com um avião. Clara girou o ursinho como parceiro. A babá fez um passo tímido e depois se soltou.
O cozinheiro bateu palmas no compasso. Marta, discreta, tirou uma foto que não caberia em moldura. Caberia no peito. Mais tarde, com a casa cheirando a bolo e papel rasgado, Júlia abriu a porta do quarto do jardim. "Cabe você?" Arthur perguntou na soleira. "Cabe eu", ela sorriu. "Cabe a coragem também. E cabe o barulho bom." Clara apareceu de pijama. "Posso ouvir o violão antes de dormir?" "Eu também", Léo pediu, coçando o olho. "Uma música só", Júlia avisou, pegando o violão. "Casa, riso, hoje. Casa, riso, hoje." Eles repetiram deitados, voz mansa. Quando a última nota ficou no ar, Arthur apagou a luz com cuidado. "Boa noite", ele sussurrou. "Boa noite", Júlia disse. "Obrigada por abrir a porta." "Obrigado por entrar", ele respondeu, tocando a mão dela de leve. A casa, que já tinha sido gelo, agora era fogueira sem fumaça. O corredor, que já tinha sido túnel, agora era ponte. E o silêncio, que já tinha sido medo, virou coisa boa. Pausa entre risos, espaço para abraço, descanso para vozes que finalmente sabiam para onde voltar.